Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia 8 de fevereiro de 2015. 2025. Oxi, onde é que eu tava? Então, hoje é dia 8 de fevereiro de 2026. Estamos entrando ao vivo em mais uma live, o Furo do Alfinete. Victor Begamini, em breve estará aí conosco, né? Ô, Victor, eu gostei da tua ideia lá da caricatura. Fiz um teste, ficou boa? Apareceu até a plaquinha lá do Instagram. Voltei lá atrás. 2015 é um ano disruptivo. Algo aconteceu. E agora já não mais. Uma ponte foi firmada. E o abismo que nos separava já não nos separa mais. Como diria o poeta. Então, sejam muito bem-vindos em mais uma live, o Furo do Alfinete. Hoje com a psicóloga Kennely Welter. Não sei se a pronúncia está correta, por conta do sobrenome dela ser de origem alemã, se é Welter ou Welter. Oi, Shirley, tudo bem? Então estamos aguardando com o tema A Roda da Vida. Quem não se lê acaba acreditando no que os outros escrevem. Oi, Alice, tudo bem? A nossa convidada, eu já conheço ela, não vou falar isso, há 2 décadas. E já falei. Então é uma alegria muito grande tê-la aqui, a Kennely. Nós temos algumas coisas em comum. Meu primeiro celular eu comprei na TIM quando ela trabalhava, há muito tempo atrás. Não tanto assim, né? Foi com ela. E há 14 anos ela trabalha. Kennely Welter. Kennely Welter. Ela está aqui conosco. Oi, Sam, tudo bem? That's fine. Que alegria. Oh, maravilha. Tudo bem, Kennely? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Hugo. Ô, Kennedy, eu sei te pedir para enquadrar melhor, porque não está aparecendo uma parte da sua cabeça. Não sei se empurra um pouquinho para trás do teu tripé, para frente, no caso, né? Aí fica melhor enquadrado. Na hora de fazer as edições ali fica bem. Oi, Ione, tudo bem? É Tia Ioiô, Kátia. Então eu estava anunciando aqui, Kennedy, primeira dificuldade de pronunciar o teu nome, porque eu não sei se, eu acho que é alemão, né? Welter? Welter? É alemão. Fala Welter? Welter. Welter. Alles gut, ja. É. Deutsche. Ah, Nein, nein, nein. nein, nein. E eu estava comentando aqui que olhar a trajetória dela também é algo assim impressionante, porque o meu primeiro celular que eu comprei aqui na minha cidade há 2 décadas atrás foi na antiga TIM, onde ela trabalhava como atendente, e eu me recordo disso, na época eu era o garoto do CDL, do SPC, Verdade mesmo. e eu estava me recordando disso, e há 14 anos aproximadamente, aquele vem desenvolvendo esse trabalho em auxiliar as pessoas a contar a sua história, né? A ser esse ego auxiliar que a gente chama no processo terapêutico, né? Muitas vezes nós temos pontos cegos. E o convite também, assim, veio muito a calhar com a proposta do projeto, porque a gente tem visto e ouvido tantas coisas aqui na internet, né? Faça isso e acontecerá isso. Fórmulas prontas, como se a vida fosse um checklist a ser preenchido. A Roda da Viva é uma ferramenta, dentre tantas outras que existem, que pode nos auxiliar como uma espécie de bússola para apontar uma direção. Aqui ele também trabalha com outras abordagens, né? E uma das ferramentas que ela utiliza é a roda da vida. Eu li uma frase esses dias no Instagram dela que me chamou a atenção, que foi o motivo de também pensar junto essa temática, né, desta live, que é: quem não se lê acaba acreditando no que os outros escrevem. Então, Kennedy, é uma honra tê-la aqui comigo hoje no projeto Furo do Alfinete, né? Me formei em terapeuta e desde então tenho convidado profissionais de várias áreas aos domingos, profissionais da saúde mental, psicólogos, psicanalistas, analistas, terapeutas, psicoterapeutas. Então, seja muito bem-vinda ao Furo do Alfinete. Muito obrigada. Obrigada. E sem delongas, eu queria fazer uma introdução, Kennedy, para que as pessoas que estão chegando aqui, a Valderes, o Mel, né? A Valéria, a Fernanda Mariá, ex-aluna, Kátia, a Mari, tudo bem, Mari? Não deixe de acompanhar o trabalho da Kennedy nas redes também. Já tem YouTube, Kennedy. YouTube, eu não dei continuidade ainda. Eu iniciei, assim como o TikTok, e não dei continuidade. Na verdade, às vezes falta um pouquinho de tempo para, né, poder dar conta de toda essa demanda, né?
essas redes, né? Hoje, agora eu estou no YouTube lá com o projeto, eu estou migrando, postando, na verdade, né? Todos os encontros com os convidados e convidadas que fazem parte aqui na live, no Furo do Alfinete, para poder facilitar para quem às vezes quer encontrar um tema, um conteúdo e às vezes fica perdido, porque vai indo, né? Aqui no Instagram é a estante, né? Toda semana vai trocando o convidado, o tema, né? E lá tá tudo organizadinho, né? Então, para quem chegou agora, não deixe de enviar um aviãozinho, de acompanhar o trabalho da Kenny. O Kenny, tu podia falar só o teu Instagram para quem chegou aqui agora? Ah, sim. É psicóloga Kenny Welter. O problema é digitar esse nome, né? Mas acho que tá aparecendo aí. Tá, e é bem simples, é Kennyly e Welter, Welter. Mas antes desse nome vem psicóloga Isso. Kenny Welter, lá no Instagram. Então, sejam bem-vindos a mais um encontro do Projeto Furo do Alfinete, um espaço que nasce de convicção de que aquilo que não é nomeado, lido e integrado acaba governando silenciosamente a nossa vida. Vivemos em um tempo em que somos constantemente interpretados por algoritmos, diagnósticos apressados, rótulos afetivos, expectativas familiares e narrativas sociais. Pouco se ensina, porém, sobre a arte essencial de ler a si mesmo. E quem não se lê, inevitavelmente acaba acreditando no que os outros escrevem, sobre a sua identidade, seus limites, seus desejos e até sobre o seu destino, por que não? Nesta live com a psicóloga Kenny Welter, vamos refletir sobre a importância do autoconhecimento e do processo terapêutico como caminho de restauração da autoria da própria história. A partir da ferramenta conhecida como Roda da Vida, ampliaremos o olhar para além do instrumento, compreendendo como um mapa simbólico que revela desequilíbrios, silêncios e potencialidades, sempre inserindo dentro de uma jornada terapêutica séria, humana e responsável. Que este encontro não seja apenas informativo, mas provocador. Um convite à consciência, à verdade e à integração da própria vida, da verdade como cura, porque quando o corpo fala, a alma está pedindo para ser ouvida. Kennedy, quando falamos em autoconhecimento, do que exatamente estamos falando? Como diferenciar um verdadeiro processo de autoconhecimento de uma simples introspecção superficial ou autoanálise desordenada? Então, o autoconhecimento, ele vem de você compreender exatamente quem você é e para que você veio, né? Qual o sentido da tua existência, da nossa existência, né? Então, existe um olhar mais superficial, é quando você olha para dentro de si, né? Como até tem uma frase, acho que é agora esqueci o nome dele. Tá. Que ele fala, né? Quem olha para dentro. Ai, como é que eu esqueci? Bom, deixa pra lá. Mas assim, esse olhar, ele precisa ser um olhar real, né? Um olhar que seja para dentro dos teus valores, os teus princípios, aquilo que você pensa, aquilo que te movimenta, aquilo que faz você sair do lugar, né? Então, essa é a diferença quando você só olha para você sobre aquilo que você faz no dia a dia, né? As tuas obrigações, as tuas funções, as tuas responsabilidades, mas quando você olha para a tua essência, porque você, não só porque você pensa assim, não só, eu penso assim, mas por que você pensa assim? Por que que você age assim? Por que que você olha desse jeito para tal situação, ou para você mesmo, ou para tal pessoa, né? Então é algo, o autoconhecimento, ele é profundo, né? Eu até arrisco dizer assim que acaba sendo batido quando nós, psicólogos ou terapeutas, enfim, falamos nas redes sociais sobre autoconhecimento. Eu tenho uma sensação assim de que as pessoas pensam, nossa, mas de novo isso? Parece algo assim tão simples, tão superficial. Mas quando entra um cliente aqui dentro do meu consultório, aqui dentro da minha sala, e olha para mim, e ele se enxerga nos meus olhos, através dos meus olhos,
né? Então, aí sim, isso tudo, essa simplicidade, ela se quebra e ela se aprofunda, porque esse autoconhecimento, ele vai além, né, daquilo que o ser humano pode imaginar sem ele ter parado para se observar, para... eu recordo, né, de um cliente, eu atendi ele, era um jovem de 20 anos, mas já tem muitos anos isso, e quando eu atendi ainda em Tubarão, e um dia eu perguntei para ele, fulano, o que é a terapia para você? E ele me disse, Kennedy, para mim você é como um espelho que eu falo e volta para mim. E eu achei tão fantástico, porque é exatamente isso. É exatamente isso, né? Então, é aquilo você... Porque eu sou uma pessoa neutra aqui. Eu não sou, né, do que adianta um cliente entrar aqui no meu consultório e me contar as coisas achando que está entregando para mim um tesouro. Ele está entregando para ele mesmo o grande tesouro que é ele mesmo, né? Então, eu acabo falando demais, Hugo. Tu me corta. Não, isso é pertinente, Kennedy, até porque a gente tem buscado frisar aqui dentro do projeto a importância do processo terapêutico. É comum, né, a gente ouvir, e até em algum momento da nossa vida, por imaturidade ou desconhecimento, terapia é bobiça, terapia é ter a pia cheia de louça, ou eu brinquei aqui esse tempo, falei sobre isso, ou vai capinar um lote. Claro, boas relações também são processos terapêuticos, né? Quando tu tem uma pessoa madura do teu lado, que te aconselha, te exorta, te orienta, né? E é isso que a Kim acabou de trazer, né? O terapeuta é esse espelho no qual o paciente, o cliente, né, ele se vê diante da sua própria história e se ouve, né? A cura pela fala, como é preconizado no processo terapêutico, né? Então, se ouvir, porque quando a gente fica no nosso mundo interior, muitas vezes nós podemos nos pregar peças, né? Justificar, racionalizar, que é uma espécie de mentira. Eu comentei esses dias com uma outra profissional que teve aqui. O Victor está aqui também, o Bergamini, ele é psicanalista e hipnoterapeuta. A neurose foi um tema que eu trabalhei com ele aqui um tempo atrás. A neurose, uma definição muito didática para a gente entender, seria o processo de que um dia eu contei uma mentira para mim, eu acreditei, e eu varri essa mentira para debaixo do tapete da minha memória, da minha alma, do meu inconsciente, e aquilo foi condicionando as minhas escolhas e meu modo de enxergar a mim mesmo. Então, quando essas mentiras que eu contei para mim mesmo, elas vão caindo por terra, gera no primeiro momento um certo desconforto. E aí, às vezes, o receio da pessoa procurar um terapeuta, um psicólogo, um analista, né? Porque, vou lá me expor, o que é isso? Não, mas geralmente, não sei se faz sentido, Kennedy, as pessoas procuram de fato quando algo muda na rotina delas, né? Elas estavam caminhando numa certa constante e de repente algo aconteceu. Até brinquei no início aqui da live e falei, algo aconteceu e agora já não mais. Ou seja, um abismo de repente surge no meio do caminho e agora eu não me vejo mais como caminhar diante dessa direção. E agora o que fazer? Um processo terapêutico auxilia, né? Então, muito bem colocado essa primeira tratativa, né, sobre a importância do autoconhecimento, que não é só um clichê, não é só uma coisa simplista. Pode ser simples, mas não é simplista, reducionista, como que colocasse alguém dentro de um rótulo, dentro de uma caixa, né, dentro de um esquema elaborado para dizer, é igual pegar a tendência que a gente vê também nas redes. Tem o pessoal que trabalha as 12 camadas da personalidade, diz, esse cara é camada 4, é camada 5, camada 6, ou os temperamentos que foi tão difamado aqui nas redes, e é uma ferramenta também, esse cara é colérico, esse cara é sanguíneo, é fleumático, é melancólico, algo do gênero. Não, é muito mais do que isso, né? Eu que tinha muito preconceito, por exemplo, Kenny, não sei qual é a tua visão, né? O tal do mapa natal, né? A gente até pode um dia falar sobre isso em outro momento, mas o mapa natal também é uma ferramenta. Em determinado momento, né, nós nascemos e aquilo tem uma certa afetação sobre a nossa fisiologia. Não é um determinismo. Então, dentro de tantas ferramentas, eu acho que o que tu quis falar aquela hora, aquela frase, eu não me lembro se é do Freud ou do Jung, eu acho que é do Jung. Ele fala, quem olha para fora, ele está querendo dizer que quem mergulha dentro de si se descobre, se conhece, né? E quem projeta para fora fica só, às vezes, vislumbrando naquela coisa distante da realidade. E eu gosto muito de uma frase do Jung, Kennedy, só para passar para a próxima, que fala o seguinte,
domine e conheça todas as técnicas, mas quando lidar com uma alma humana, saiba que é uma alma humana, né? Diante dessa complexidade. Então, Kelly, por que tantas pessoas resistem ao processo terapêutico, mesmo reconhecendo que sofrem? O que, na sua experiência clínica, costuma sustentar esta resistência? Uhum. Então, para a terapia familiar sistêmica, isso é um mecanismo de defesa, né? A resistência. Porque quando a gente pensa em resistência, se fosse conversar assim, numa sala com vários psicólogos sobre, por que as pessoas não fazem terapia? A resposta seria outra, né? Ainda, infelizmente, existem alguns tabus em relação a fazer psicoterapia, né? Mas a resistência é porque o espelho, ele dói, né? O espelho dói. Olhar para o outro é um processo bastante diferente do que olhar para si. E quando você entra numa sala e você se rende a fazer psicoterapia, ou seja, você marca um horário, você sabe que você vai estar diante de uma pessoa apenas, e tudo que você falar para ela vai estar dentro daquela sala, ou seja, vai estar com você naquele momento, ou seja, é o teu espelho, né? Então, eu acredito que isso cause uma resistência com medo da dor, com medo do enfrentamento, com medo, eu ainda vou um pouco mais, com medo das responsabilidades que, a partir de então, podem sobrecarregá-la. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, numa dinâmica familiar, quando uma pessoa só da casa faz terapia, ela reflete em todas as outras. Então, se algo está disfuncional dentro daquele âmbito familiar e uma pessoa começa a fazer um movimento de mudança, ou seja, vamos só na primeira parte, ela começa a enxergar de fato o que está acontecendo, ela começa a identificar o que está acontecendo, né? E aí começa a haver um movimento dela, por menor que seja, só o fato dela ter identificado, ela já não consegue mais ficar da mesma forma, ela já começa a ter um movimento. E com isso, reflete nas outras pessoas. E às vezes essa pessoa que viria para a terapia, ela não quer se responsabilizar por isso. Porque isso é um peso, né? Você precisa de ter muita coragem para enfrentar, entende? Essa mudança. A sua mudança e a mudança que você pode, eu costumo dizer muito aqui, que você pode respingar no outro, né? Então, é algo que eu acredito que seja aqui esse medo, o medo do novo, o medo daquilo que você já conhece. Muita gente não vem para terapia porque ela já sabe o que ela precisa mudar, não é? Então, que já sabe, eu estou descontente com isso, com aquilo, e ela não quer olhar de frente. Eu uso muito isso, olhar de frente, olhar assim, ó, para si mesmo. Tá, peraí, o que está acontecendo, né? Eu não tô bem. Hoje? Não. Já tem alguns meses? Não. Tem anos. Tá, ei, o que tu estás fazendo? Por que você ainda não se mexeu? Mas é que assim, envolve a minha mãe, envolve fulano, ou envolve o marido, ou envolve os filhos. Não, só um pouquinho. Envolve você também, né? Então, as pessoas, nós, vamos dizer assim, nós resistimos muitas vezes às mudanças porque não somos, primeiramente, não somos justos conosco,
com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa história, né? Mas nós respeitamos demais. Isso que eu vejo aqui no meu consultório, eu vejo muito isso. As pessoas acabam não tendo essa consciência, né? Ah, estou respeitando as pessoas, por isso não faço. Não, elas não têm noção que elas não estão se respeitando e não estão respeitando o outro. Mas é mais fácil não mexer na outra pessoa e eu continuar do mesmo jeito. Se tiver que mexer, deixa que o outro mexe. Deixa que o outro se movimente. Deixa quando ele fizer isso, ou quando ela fizer aquilo, ou de repente quando o meu chefe se cansar de mim, quem sabe mude de emprego, né? E assim, né, essa é uma questão realmente, falei do chefe assim que me veio, essa é uma questão assim que muitas pessoas, por exemplo, são descontentes com o trabalho e por sua vez teriam, tá, condições de fazer outra coisa, de mudar, né? Essa, mas elas não têm coragem desse posicionamento. Então, essa também é uma palavra que eu não me lembro se. Não sei se a gente vai usar isso para frente, mas eu gosto muito de usar aqui, que é posicionamento. Ninguém caminha para frente sem posicionamento. Os meus clientes sabem como é que é. Se você não se posiciona, eu sou muito acolhedora, eu sou muito amável, mas às vezes as pessoas de fora podem pensar assim: é só isso, é só aquele tom calmo. Ai, como você fala calmo. Eu nem sempre falo calma, né? Porque não dá para você falar sempre calma. Porque às vezes, assim como eu sou um ser humano que às vezes precisa de umas sacudidas, o outro também precisa, né? Então, eu me lembro certa vez de um cliente que eu atendi em 2011. Hoje durante o dia eu estava lembrando dele. E eu trabalhava na área de dependência química, em Tubarão, num lugar. E aí eu lembro, assim, que, nossa, e ele tinha várias histórias, enfim. E um dia eu fui atendê-lo e me relatando e tal, tá, 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 tá. E eu assim, para aí, alguma coisa eu tenho que fazer com esse homem, né? E aí, eu não vou falar a palavra, né? Mas eu bati na mesa, assim, e falei, mas que coisa! Quando você vai acordar para a vida, né? Então, assim, a gente precisa daquele sacudidão, né? E a terapia, ela traz isso. E as pessoas, né? Nós, né? Temos medo disso, né? Quando uma pessoa falta na terapia, por exemplo, é um dado, né? Por que ela faltou na terapia? Ah, mas eu esqueci. O que fez você esquecer? Por que você se deixou de lado nesse momento? O que foi mais importante nesse momento que a tua terapia? Né? Onde é que anda a sua responsabilidade, o seu compromisso com você mesmo? Então, agora deixa eu ver, eu até escrevi algumas coisas para mim ter um norte, porque eu já falo demais. Eu só queria fazer um complemento na tua fala muito pertinente, Kennedy. Essa questão do medo do novo e da resistência à mudança, né? Mas quando você fala do terapeuta, você está falando da personalidade robusta do terapeuta, do psicólogo, do psicoterapeuta, né? Ela é branda, mas é incisivo, né? Porque tem esse momento que é o acolhimento, a gente não julga as demandas, né? A demanda chega, a gente acolhe, a gente ouve, né? E auxilia. Eu costumo dizer aqui, Kennedy, que o terapeuta ele é o ego auxiliar, né? Ou seja, nessa concepção que às vezes é confusa para as pessoas, mas o ego seria essa instância no indivíduo que conta a sua história para si mesmo, é o que articula as tensões e as pressões internas diante da sua vida, das escolhas, da realidade. Em algum momento ele perde a mão nessa articulação e aí entra o processo terapêutico, o ego auxiliar, né? Até tem dentro da literatura, como a gente fala, um literato, Machado de Assis, ele vai escrever lá um livro descrevendo uma realidade, ele cria um alter ego, ele cria uma pessoa que é ele mesmo, como um personagem, para não se complicar, entre aspas, por certas coisas que ele vai falar ali, que pode gerar algum tipo de embaraço, né, algum inconveniente. Então tem essa expressão do alter ego, né, ou do ego auxiliar, o outro ego. E como a Kennedy falou, né, às vezes pode parecer inconveniente, mas é um processo de uma vida. A vida, né?
como diz lá a Bujumara, lá naquele programa da TV Cultura, o que é a vida? Aí bota os convidados naquela sinuca para tentar definir o que é a vida, o que é a vida. Viver é um risco, é uma aventura da qual ninguém vai sair vivo, né? Ou seja, né? Todos nós temos que tomar uma posição para saber, porque quem não sabe para onde ir, como diria a canção e poeta, né? Qualquer direção sabe, qualquer direção vale. Sério, né? Então, o processo terapêutico vem como essa bússola, como esse ordenador do mundo interno, auxiliando o indivíduo a dar nome aos bois, ou numa linguagem mitopoética, exorcizar os demônios, vou botar assim, né? Linguagem mitopoética. E aí eu te pergunto, dando continuidade, que tu vai falar o que tu anotou, eu não sei se complementa nessa questão, porque a tua frase me chamou muita atenção, né? A frase "quem não se lê acaba acreditando no que os outros escrevem" dialoga muito com a clínica, né? Como isso aparece no consultório, especialmente em questões de identidade, autoestima e escolhas da vida? Uhum. É mais ou menos o que eu estava falando, porque tudo aqui está interligado, né? É essa a leitura é a consciência de si mesma, né? É você saber quem você é de fato e, e o que o outro disser para você não movimenta o que você pensa a seu respeito, né? Então, você... eu sempre falo aqui para os meus clientes que quanto mais você se conhecer, você se propor a se conhecer, melhor saberá lidar contigo e com o outro. Então, quando a gente se lê, ou seja, quando a gente se conhece, quando a gente para e se observa, quando você, antes de falar, antes de tomar uma atitude, antes de se movimentar, antes de escolher, né, você prestar atenção em, em o que você pensa sobre isso. Qual o sentido disso para você? O que movimenta em você essa nova atitude? O que pode movimentar em você essa nova atitude, essa nova escolha? É ter consciência de cada passo que você vai dar. Por que você vai dar esse passo? Se ler é se reconhecer também todos os dias, é se olhar no espelho e não duvidar de quem você é. É não permitir que alguém, independente de quem, eu vou frisar isso. Porque de quem diga para você que você é isso ou aquilo. Se você tiver certeza de quem você é, nenhuma fala de alguém do seu âmbito familiar, nenhum chefe que tenha um poder sobre sua vida, né, naquele local, que tem autoridade sobre você, um amigo, marido, mulher, esposa, amigos, ninguém que tenha uma influência sobre a sua vida, aquilo que você permita, vai fazer valer aquilo que ele pensa sobre você. Aquilo que ele pensa sobre você é um direito dele e é um problema dele. Aquilo que você pensa sobre você é uma responsabilidade sua, né? É uma responsabilidade minha que eu penso sobre mim. Mas também responsabilidade minha se eu permito a fala do outro entrar na minha vida, no meu coração, na minha mente. Porque isso pode transformar alguma coisa em mim. Então, fala-se muito sobre filtros. Use filtros. Não absorva tudo, né? Esponjinha, criança que é esponjinha, não absorva tudo. Não absorva tudo de ninguém, nem de você mesmo, né? Porque às vezes nós temos pensamentos em relação a nós que, opa, peraí, deu, corta, né? Então, assim, vamos pra frente. Que é isso? Né? Isso não te pertence. Então, a leitura é você investigar, né? Vem de encontro aí com autoconhecimento também. Mas você se conhece, você se entende, você se conecta com você mesmo e aquilo que o outro fala só entra se você quiser.
Outro dia eu estava falando aqui para uma cliente e eu disse assim para ela: você pode ser muito boa nisso que você se está se propondo a fazer, mas você precisa acreditar. Quando eu me formei, não foi eu que acreditei em mim primeiro. Eu estava relatando para ela e agora eu conto aqui para vocês. Não foi eu que acreditei em mim primeiro. Foi outra pessoa. Foi um outro psicólogo que olhou para mim e viu o potencial. Aquele que eu queria, que eu desejava, mas eu não via. Imagina, recém-formada, 2011, né? Meu Deus. E eu lembro, assim, que um dia, porque na faculdade diziam muito para nós que nós não poderíamos viver de clínica, né? De repente, se algum psicólogo assistir essa live, vai pensar assim, é verdade. Então, que a gente não podia viver de clínica. Só que eu sempre amei a clínica. A gente faz estágio lá e tal. Então, eu sempre amei e sabia que era isso que eu queria. Na verdade, eu sempre soube, né? Sempre foi essa profissão que eu escolhi para minha vida desde criança. Eu nunca mudei. Então, e aí, o que que acontece? Eu conversei um dia com ele e ele falou, ah tá, e eu passei pra ele, né? Puxa, e agora? Eu tô saindo da faculdade, comecei uma formação lá com ele e tal. E ele assim, tá, mas o que que tu gosta de fazer? Porque daí eu comecei a trabalhar nas empresas, né? Mas aí fazendo uma linha de trabalho lá. Daí eu assim, olha, eu gosto mesmo é da clínica. Ele assim, então, pula o muro. Deu assim, opa, parece tão simples. Aliás, parece bobagem, né? E assim, peraí. Daí ele assim, quer ser uma boa terapeuta? Eu falei, é tudo que eu quero. Então, atenda, atenda e atenda. Quem falou isso pra mim, ele merece que eu fale, é o Josemar Honório de Tubarão. E ele falou, e eu peguei esses milhões de atenda, atenda e atenda, e eu me agarrei neles, e eu fiz acontecer, né? E eu fiz isso, né? Eu trabalhava em Tubarão, ele tinha uma clínica social em 2011, e eu ia para lá, eu atendia das 8 da manhã às 10 da noite, de graça, pagava aluguel para trabalhar e amava, e não me arrependo de nada. E eu falei para essa cliente, você pode ser muito boa no que você se propor a fazer, você precisa acreditar, né? Então, um dia alguém acreditou em mim primeiro, né? Então, eu não tenho vergonha de falar isso, porque assim, na vida da gente nós passamos por construções, né? Então, eu entendo que a gente precisa disso, muitas vezes, para se reconhecer. Hoje eu me reconheço. Hoje eu sei quem eu sou na clínica, né? Hoje eu trabalho aqui com a Cassi e a gente diz, nós não somos, esqueci o, nós não somos, ai, me esqueci da palavra, não somos competidores, né? Não, Correto. não. Concorrentes, nós somos concorrentes, né? O psicólogo que ama, o que faz, não tem concorrente. Porque aquele que vai ser, que me escolhe, não vai escolher ela ou a outra, né? E aquele que vai escolher a Cassie não vai me escolher. Porque são perfis diferentes, né? São formas diferentes de se trabalhar. Então, a gente precisa se ler para poder validar tudo aquilo que nós desejamos para a nossa vida e não permitir que o outro faça uma curva ou coloque uma vírgula nos teus sonhos, nos teus desejos, nos teus planos, né? Porque as pessoas, infelizmente, elas têm esse poder, se nós permitirmos, né? Muito bem. A Maga falou aqui, ó, Maga Engel, que ele é maravilhosa no que se propôs a fazer. Um abraço, Maga. Boa noite, Anselmo, tudo certo? Lá do United States. E tem uma pergunta aqui, na verdade, não sei se é uma pergunta, uma afirmação da Alice. Ela falou uma coisa bem interessante, que já tinha comentado antes, eu falei também. Depois que fazemos terapia, o mundo se abre e vemos como outros deveriam ter este presente de fazer terapia, né? Então, É, isso é. Kennedy, eu não sei se seria interessante para quem, porque o tema é a roda da vida, né? Ele é um termo simbólico, até porque a gente usa com frequência, né? Quer inventar a roda.
né? Quando a pessoa está querendo criar moda, né, com alguma coisa. Eu trouxe aqui um tempo atrás, conversei com ela, a professora e filósofa Bruna Torlai, e entramos nesse meandro da existência de Deus, da filosofia e tal. E ela trouxe uma coisa também bem interessante, fazendo um paralelo com a história humana, falando o seguinte, né? Antigamente se reconhecia que a roda, na verdade, quando todos nós chegamos aqui, a roda já existe, né? Então tem muita gente querendo inventar roda. E aí chega um momento da história que o pessoal vai construir outra forma de ver o mundo e eles querem reinventar a roda. E chega em uma outra fase da humanidade que agora eles não querem mais reinventar a roda. Eles pegam o desenho da roda, botam na parede e dizem que aquilo ali é a roda, a representação dela, né? Então, essa roda da vida que foi configurada dentro de uma ferramenta de autoconhecimento, ela também ilustra, né, a nossa vida muitas vezes, né? Que existem áreas, fases, partes que às vezes nos são desconhecidas. Por exemplo, a OMS, ela conta que, não sei se é similar à roda da vida, que para uma saúde mental estável ou, vamos dizer assim, normal, né, entre aspas, vamos botar assim, né, porque todo mundo tem o seu, né, os seus momentos de loucura, de insanidade, mas desde que não afete ninguém, né, consigo mesmo, né, um extravasa ou uma catarse, ou sei lá, algo do tipo, né, ela fala dos pontos, né? Que tu tem que ver como é que está a tua saúde no sentido das tuas emoções, a parte financeira, a parte espiritual, a parte relacional, a parte vocacional. E aí é onde entra o tema da roda viva, né? Se tu pudesse explanar um pouco para nós, o que é a roda vida, a roda da vida, e qual é o seu real propósito dentro de um processo terapêutico? Quais são os riscos de utilizá-la de forma isolada ou meramente motivacional, né? Então, eu não sei se todo mundo conhece, então eu vou mostrar aqui, porque eu utilizo, tá bem encaixado aí, Tá. né? Então, eu utilizo ela há bastante tempo no consultório e, e a roda da vida, ela nada mais é do que todas as áreas, como tu falou, todas as áreas que englobam a nossa vida, né? Tudo aquilo que faz parte, tudo aquilo que a gente todas as nossas funções, né? Toda a nossa é, todas as nossas funções, né? Então, assim, aqui ela mostra para nós o quanto estamos equilibrados e também desordenados, né? Então, é uma avaliação que se faz, né? Não é uma ferramenta de avaliação individual, mas é um mapa relacional, né? É um mapa relacional do, do funcionamento do sistema que nós vivemos. Porque a psicologia sistêmica, essa abordagem que eu utilizo, nós falamos da pessoa não de uma forma individual, mas ela sempre relacionada a alguém. Porque por mais que se viva, mas eu não tenho contato com ninguém, eu moro sozinho, eu isso, aquilo, mas você sempre está relacionado ou você está relacionado à sua casa, está relacionado aos seus animais de estimação, você está relacionado àquilo que você está negando, você sempre está vivendo em relação a. Então, aqui nós falamos da roda da vida como algo que precisa de um equilíbrio. Porque quando se fala, né, de uma roda, bom, foi colocado na parede, diz que é uma roda e tal, mas então, a roda não é quadrada, né? Entendemos hoje que uma roda é redonda. E para que ela possa girar, ela precisa de um equilíbrio. Ela precisa, como se nós fôssemos pensar aqui numa balança, né? E colocar um peso maior de um lado. Então, de um lado sobe, do outro desce. Então, e por vezes se tira um pouco daqui e sobe esse. Então, né, vai fazendo isso aqui. Só que a nossa vida, ela precisa
nós precisamos de buscar o equilíbrio. O equilíbrio seria, claro que estar 100%, que nós temos que estar 100% em todas as áreas, dificilmente estaremos, porque a vida está em movimento, nós estamos em construção, nada para, absolutamente. Mesmo se você se fechar em casa, eu não vou trabalhar por um ano, vou ficar aqui, nada para, né? Você vai envelhecer, então a vida vai continuar. Então, assim, precisamos desse equilíbrio. E no consultório, isso vem sendo usado para quê? Para a pessoa conseguir identificar. Porque quando ela olha para a sua vida, muitas vezes, ela entende o quê? Vamos pegar o exemplo de hoje em dia. Você fala com alguém para marcar alguma coisa, tá todo mundo correndo. Ai, não tenho tempo. Ai, eu tô correndo, eu tô cheio de coisa, eu tô isso, eu tá. Então, assim, só que como que nós vamos seguir adiante nessa correria? O que acontece? Ah, eu estou correndo demais. Por que eu estou correndo demais? Ah, com o meu trabalho, estou trabalhando demais. Ok, se eu estou pensando aqui, né? Deixa eu ver onde é que tá trabalho e carreira. Se eu estou correndo demais no meu trabalho, onde que eu estou em déficit? Porque eu estou renunciando a alguma coisa para me fugir a palavra, para me esforçar mais aqui, né? Para ter esse tempo a mais aqui, para ter esse foco a mais aqui. Então muitas vezes, o que nós identificamos com a roda da vida quando fazemos no consultório? Que você está se dedicando a mais em algumas áreas e está deixando outras para trás. E aí você pode pensar, claro que para cada pessoa isso vai ser diferente, mas assim, eu estou trabalhando demais. Será que eu estou trabalhando demais? A gente podia pensar assim, nossa, não, é porque essa pessoa está de fato precisando financeiramente desse valor, então ela está correndo atrás. Muitas vezes não é por isso que ela está correndo atrás, focada nesse trabalho, mergulhada nesse trabalho, né? Muitas vezes as pessoas chegam até a excitação, né, do workaholic, né, que é o vício pelo trabalho. Então, e por que elas ficam demais aqui? Da onde você está fugindo quando você está trabalhando demais? Também. Não é uma afirmação, né? Cada caso é um caso. Mas, então, aqui nós identificamos no consultório onde a pessoa precisa se reorganizar na vida. Aqui também é uma ferramenta que ela pode identificar por que estou fazendo isso e eu quero continuar fazendo isso. Para que estou fazendo isso? Onde eu quero chegar com isso? E aquilo que eu não estou fazendo, né? Então, não usamos isso aqui para um julgamento. Nós usamos isso daqui, bom, nada no consultório é usado como um julgamento, né? Mas usamos essa ferramenta para levantar, né? Para investigar, levantar as questões que as pessoas precisam ser trabalhadas, que precisam ser olhadas com mais atenção. Tem aquelas de emergência e tem aquelas que vão indo devagar, que vamos trabalhando conforme a necessidade, né? Mas nós encontramos aqui, se fala aqui na espiritualidade, no autodesenvolvimento, trabalho, carreira, né? Porque muitas pessoas confundem, às vezes, eu estou trabalhando, né? E aí eu já estou fazendo a minha parte enquanto, para mim, né, como autodesenvolvimento. Não. Uma coisa, e autodesenvolvimento é outra. As suas finanças, eu já estou trabalhando, já estou cuidando disso. Não, o que você está fazendo? Qual é a forma de investimento das suas finanças? Você está com saúde financeira? Então, são coisas que... Daí também vem a saúde física, contribuição social, relacionamento amoroso. Tem algumas rodas que trazem umas palavras um pouco diferentes. Vida social e amigos, família,
né? Ah, não, mas eu vejo a minha família sempre, eu ligo isso. Não. Como está esse relacionamento, né? Casa, ambiente, hobby, lazer, equilíbrio emocional. Nós precisamos de um equilíbrio. Aqui, talvez, num outro momento, daria para trabalhar isso, né? Mas você que está em casa, de repente, você pode dar nota de como você está em cada área, né? Aqui a gente, né, não vai ter tempo para isso. Uma nota para cada área aqui. Olha para dentro de si, né? Cada momento da sua vida, com certeza, vai ter um resultado diferente. E que bom, porque isso quer dizer que você está em movimento, né? Mas aí você vai saber, né, onde é que você precisa se levantar, onde é que você precisa... Mas não faça isso sozinho, né? Não faça isso sozinho. Você faz agora em casa e tal, mas é só para ter uma noção. Mas não leve isso tão a sério, porque isso aqui é, tem muita responsabilidade atrás dessas respostas, né? Então, é importante ter um suporte para que você entenda de fato. Puxa, eu coloquei 5 aqui em finanças, mas peraí, mas é porque eu estou devendo um monte. Não, peraí, não é assim. Então, você precisa ser acompanhado por alguém que entenda dessa roda da vida para que você compreenda assim, eu estou devendo, mas eu estou devendo, né? Por isso, por isso, por isso. E só que eu estou em dia, no sentido assim, estou pagando esses boletos, vamos dizer assim, né? Que fosse, estou pagando esses boletos em dia e tal, então isso tem um prazo para acabar, ou enfim. Então, não interprete as áreas da sua vida conforme é a sua mente, né? Precisa sair fora disso para poder analisar e te ajudar, né? Mas ela vem para nos trazer luz, sabe? Aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos reforçar na nossa vida, sabe? Muito bem. Não, isso aí deu para a gente poder entender o nome, a roda da vida. O objetivo do nome da live era para que as pessoas pudessem se deparar, né, para saber que realmente existe essa ferramenta. E ela é bastante completa, só que ela por si só, ela não é suficiente quando ela demanda, né, a necessidade de um profissional habilitado para poder auxiliar, né, o paciente, a pessoa nessa busca. Claro, né, muitas pessoas têm por propósito de vida, que é um autodidata. Só que assim, ó, ninguém caminha sozinho nessa vida. Esse que é o ponto. A gente precisa reconhecer essa necessidade humana, relacional. Aqui ele falou que tudo é relacionado a algo. A gente não é relativista, não é na expressão de tudo querer relativizar, mas é relacionado a algo ou alguém, né? Eu comentei um caso aqui uma vez que eu presenciei, como eu conheci a pessoa, eu fiz um comentário ali, né? Não sem filtro, mas eu fiz o comentário, eu fiquei assim incomodado, porque eu gosto muito dos velhinhos, sabe? E aí eu estava num lugar aí, eu vi a mãe e a filha, né, mais nova, e a senhorinha idosa mexendo no caixa eletrônico do banco. E aí a filha metendo bronca na mãe porque a mãe não sabia manusear o caixa eletrônico. Aí eu assim, pô, fulano, dá licença. Interessante, né? A tua tratativa com a tua mãe, né? Não é da minha conta, vocês que se viram. Mas assim, ó, tu nasceu, não sabia nem segurar a colher para botar a comida na boca, minha filha. Ela tinha toda a paciência do mundo para botar a colher na tua boca. Agora tu não tem paciência para lidar com ela aqui no caixa eletrônico, que é uma coisa totalmente moderna, né? Ela ficou assim, tá bom, tá bom. Então, quer dizer, eu fiz uma live aqui um tempo atrás, que é chamado Natureza, Mãe é uma Grasta. Foi de uma aula que eu tive lá na formação com o professor Henrique Elves, que ele faz essa colocação: o ser humano é vou botar, se fosse falar do reino animal, né? É o ser que nasce desprotegido, né, em relação, e mais vulnerável, né, em se tratando. O animal nasce com seus pelos, com a sua proteção, né? O ser humano não, ele chora, a única coisa que ele sabe fazer quando ele nasce é chorar, não sabe se está com dor de barriga, se ele está com fome, né? Então, a gente já nasce relacionado a alguém, né, desde a nossa formação. Né? E esse é importante porque ninguém, como é que diz o ditado aquele, né? Ninguém é uma ilha, ainda que a gente queira criar a ilusão interna de que a gente é capaz de viver sozinho, né? Nessa autossuficiência que é cegante, ela é limitante, na verdade, né? Do potencial que é a vida humana. Quando a gente vai buscar, por exemplo, a ideia de propósito, vocação, virtudes, ele só tem sentido em relação a alguém, não em relação a si mesmo. Nos tornamos virtuosos, virtuosas, não para nós. Claro que vai nos fazer bem, mas é em relação a algo e alguém dentro de um contexto que está fora da nossa alçada, né? Porque
uma vida encerrada em si mesmo é uma vida muito medíocre, né? Ela está no meio do caminho, não se desenvolve na sua plenitude. E aí eu vou para a próxima pergunta, por quê? Na sua prática, o que mais aparece como fonte de sofrimento hoje nos atendimentos, Kenan? A dor emocional, um excesso de exigência ou vazio de sentido, né? Como é que esses elementos eles se relacionam entre si? Eu perdi ali fui olhar aqui um negócio, eu perdi a. O roteiro É, está na sétima, tá. porque tu complementou as outras ali naquela que tu Ah, fala, tá. Daí ele fala pulou e da... eu assim, onde é que eu tô? É, Ah, tá. Uhum. bonjour, madame, Então, monsieur. Bonjour, tem uma francesa aqui falando com a gente. uau! Como allez-vous, s'il vous plaît? Como ça va? Ça va bien? Então, tudo certo. Tu, hein? Então, eu até. O que acontece, né? No consultório, aparece de tudo, né? É muita dor, é muita dor, né? Muita dor emocional. É bem como tu falou, que as pessoas, quando vêm, elas vêm porque algo mudou, né? Na sua rotina, que deixou desconfortável. Então, e a mudança, ela causa dor. Só que muitas vezes ela causa dor e ela não é uma dor para ficar. Às vezes ela é uma dor necessária para que você mude a sua rota, né? Que você saia desse lugar de onde você está. E então até coloquei aqui, ó, que é a sobreposição de excesso de exigência e vazio de sentido, e que acaba se manifestando como dor emocional. E que eles não competem entre si, eles se alimentam. Então, tudo está interligado nisso, sabe? Essa exigência, as pessoas, elas são muito exigentes com elas mesmas, elas se cobram demais, né? Se cobram demais, e com isso causa dor, causa às vezes até mudança de rota por se cobrar tanto e achar que não está dando conta, mas está dando conta. Continua, só continua, né? Então, e às vezes algumas pessoas elas só continuam quando elas não têm outra saída. Então, já aconteceu muitas vezes de pessoas chegarem aqui, às vezes trocar de faculdade, de coisa assim, porque não se deram tempo de se reavaliar, sabe? De avaliar os pontos que fizeram elas terem essa primeira escolha. Então, e já mudaram, sabe? E depois se arrependeram. Então, né, as pessoas exigem demais delas, elas. Outra coisa que eu coloquei aqui, esse vazio, né? O que acontece? Quando a gente corre demais, como tem acontecido hoje, fica esse vazio existencial, porque eu faço tantas coisas, mas eu não faço nada. Porque tudo vira rotina, tudo vira um padrão, e isso não é preenchido, não se acrescenta, porque só, como diria, só se olha para frente igual o cavalo, não se tem tempo de olhar o que tem à sua volta, né? Então as pessoas acabam ficando enclausuradas dentro delas mesmas, mas dentro do sistema que elas mesmas criam e que às vezes ele não é real. Então existe um vazio existencial, né? Não sei se era esse o sentido da vazio de, né? E então assim, existe muito isso, essa dor pelas escolhas mal feitas, né? Então, pela identidade sabotada, sabe? Pela identidade roubada. Mas a gente diz assim, uma identidade roubada
O que seria uma identidade roubada? Como que alguém rouba algo de alguém? Alguém só rouba algo de alguém quando se permite que ele roube, né? Não estamos falando aqui de alguém roubar uma casa. Ah, então tu permitiu que alguém entrasse na tua casa? Não, claro, tu tem que vigiar, né? Colocar segurança, enfim. Mas aqui estamos falando de ti, das tuas habilidades, dos teus valores, né? Então, assim, alguém só entra nisso se você permitir. Como que você dá espaço para algo desconhecido que vem e pode desastrosamente te roubar a identidade, né? Claro, isso acontece, isso, infelizmente, isso pode ser muito comum, e tô aqui falando, né? Mas isso é muito comum, isso é muito fácil acontecer, né? Com qualquer pessoa, mesmo sendo um profissional. Por quê? Porque nós somos falhos, o ser humano é carente, né? O ser humano é carente. Então, muitas vezes se é oferecido pouco e as pessoas agarram, e às vezes aquilo não era para você. Nem no muito, aquilo não era para você, mas você não parou para analisar, para esperar, para sentir se aquilo era seu, se fazia sentido para a tua vida ou não, né? Então, onde as dores vêm, onde os incômodos vêm, onde as feridas vêm, mas por quê? Porque eu deixei assim. Não, tá falando, é assim, é normal, né? A gente conversa um com o outro e tem os insights da gente, né, Kennedy? Eu passei uma situação recente que eu fui procurado e recebi uma proposta. Na hora agitou a minha alma aquela proposta. No primeiro momento ela caiu bem porque eu tinha um referencial do tempo que eu estive naquele mesmo lugar, naquela mesma situação, e foi bom para mim. Entretanto, a palavra, creio que se encaixa dentro disso que a Kim está falando, do que está vindo para ti, é para ti, não é? Tu vai abraçar, não vai? É aprender a recalcular a rota, né? Quando é necessário. Né? O Evangelho, a gente gosta muito do Evangelho, né? A gente é fã de Jesus Cristo, né? Quando ele fala uma coisa que ninguém constrói uma casa sem antes calcular o que vai utilizar para construir essa casa. Né? Aí ele fala lá da metáfora, né, de alguém que edifica a sua casa sobre a rocha, sobre a areia. Como é que tá? Onde é que tá os alicerces da nossa vida? Às vezes eles são abalados quando a gente canta lá no corinho, que muitas pessoas talvez conheçam, outras não, né? Quebra a minha vida e faça de novo. Né? Quero ser, até usei a referência lá do vaso, né, na mão do oleiro. Então, às vezes, as circunstâncias não chacoalham mesmo. E tudo tem sentido. Assim, acho que de forma técnica e também existencial, por assim dizer, o Viktor Frankl, da logoterapia, né, em busca de sentido, o cara que entrou nos campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial, quando ele saiu só tinha ele de sobrevivente. Todo mundo sumiu da vida dele, praticamente. Né? O cara teve que encontrar um sentido no meio daquilo tudo, né? E construiu, né, a logoterapia. Então, essa falta de sentido, eu vi uma reportagem recente, que é Kennedy, falando que esta geração é a que mais fala sobre não encontrar um sentido para a sua existência. Né? A importância do sentido não é uma romantização da vida. É uma pessoa que ela olha para dentro de si, ela não tem receio das suas sombras. Jung fala muito sobre as sombras, eu não gostava muito desse tema. Fui fazer terapia com a minha terapeuta, que é junguiana, e ela fala, não, a sombra é do tamanho do teu corpo, ela não é maior do que tu, não tenha medo de olhar para ela, reconhece. Se quando a pessoa diz, mas tu fez isso, cara, eu sou pior do que tu imagina, na verdade. Porque eu me conheço e estou disposto a querer aprender, a crescer, um dia de cada vez, reconhecendo que sou fraco, nu, pobre, miserável, limitado, mas isso não pode me servir como muleta para ser um rolo compressor e esmagar as pessoas ao longo do caminho, passar por cima delas. A Kennedy, que já trabalhou em centros de reabilitação com dependência química, ela sabe o problema que é trabalhar com adicto. Adicção, eu tenho um padrinho de adicção, reconheci isso na minha vida também, Kennedy. A adicção é uma doença danada. A pessoa, ela acha que ela é o centro do mundo, que todo mundo deve alguma coisa para ela, ou que está todo mundo conspirando contra ela, que ela é um imaturo emocionalmente, na verdade. Né? Que todo mundo tem que fazer as vontades dela, que quando ela sai ali
do uso da substância, a doença da adicção, ela não some, ela vai para outro lugar. A pessoa desenvolve outro tipo de comportamento, outro tipo de atitude. Então, o adicto é aquela. Por isso que o lema da adicção ali, do NA, do AA, é só por hoje. Todo dia é uma rendição, todo dia é uma rendição. Porque se ele der vazão, ele vai racionalizar, ele vai construir uma argumentação lógica na cabeça dele e vai para onde ele quer, sem dar satisfação para nada, e ninguém sabendo que dentro desse âmbito que aquele trabalha da questão relacional, pega um ambiente onde tem um cara com problema com alcoolismo ou com droga. Todo mundo que está dentro daquele ambiente familiar vai ser um codependente daquela diretamente por conta daquela pessoa. Quem passa por isso sabe o que eu estou falando. Né, Kenneth? E aí, eu não sei se quer complementar isso, mas me empolguei, não é que eu me empolguei um pouco, é porque esse tema me toca muito, sabe? Essa questão de empolgação é outra coisa interessante. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, deu para perceber, né? E às vezes, quando eu vou num ambiente que ele me traz memórias, eu me emociono demais. E às vezes eu posso extrapolar um pouquinho. Eu voltei a dar aula agora, por exemplo. Então, o que acontece? Entrei na formação de professores. Eu parecia que eu estava no jardim de infância de novo. A felicidade, tu acredita nisso? Eu até falei demais, mas não fiquei me martirizando por aquilo. Eu olhei depois que passou e disse, bom, calma, relaxa, segura o freio. Vamos voltar para o letivo, não começa assim, não, mas tudo bem. Eu sei que fazia tempo que tu não estava nesse ambiente, esse ambiente para ti é como se fosse o peixe na água. Eu gosto demais, eu amo demais. Entende? Então, essa leitura de si mesmo, né? Olhar para dentro de si, não ter receio de olhar a sua sombra, saber que existem coisas que a gente vai para debaixo do tapete. O problema é que quando a gente não sabe nomear as coisas, como dizia também a frase lá do, acho que é do Jung, né? Vamos dizer que isso é destino, é meu karma. Não, meu filho, tem coisa que está aí reverberando dentro de ti. Por isso que é importante, que aquele falou, é tão fundamental dentre tantas coisas. Aprender a reconhecer a sua voz, equalizar o som. Né? Qual é a voz que te guia? Qual é a voz que te orienta? É a voz dos outros, dos teus traumas, das tuas vivências, desse ambiente que tu vê, porque tá tudo lá na família. A gente brinca, tem meme aqui, né? Vai no processo terapêutico e vai dizer, não, é da infância, é teu pai, é tua mãe, é teu avô, tua tia. Infelizmente ou felizmente, boa parte das coisas que nos acompanham vem. São as primeiras influências que a gente recebe na nossa. Né, Kenneth? Só que assim, a gente tem que aprender a olhar para tudo isso e ser maduro o suficiente para entender que, como diz a música, né? Você diz que seus pais não te entendem, mas vocês não entendem seus pais. Você culpa seus pais por tudo, mas isso é absurdo, porque atrás do rosto de um adulto há sempre a história de uma criança. E aí, ainda tem, né? Porque daí a gente vai falando e eu vou me coçando aqui, né? Porque aí tem a questão da transferência de culpa, né? Porque assim, se eu sou igual aos meus pais, eu culpo eles por eu ser assim, então eu vou ser para sempre assim errada, né? Então, eu preciso me responsabilizar. Eu sou igual aos meus pais? Tá, e eu quero continuar sendo? Se eu não quero continuar sendo, eu preciso fazer um movimento contrário, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso compreender por que eu faço isso. Preciso compreender, olhar por que eles fizeram isso. Porque assim, né, quando eu sempre digo assim aqui no consultório, quando crianças, né, nós vemos os nossos pais como os heróis e no sentido de cristais, porque eles não erram e eles não quebram. Né? E aí, quando a gente vai atingindo uma certa maturidade, você vai vendo, opa, peraí, mas essa parte aqui eu não gosto. E essa outra aqui também não. Isso, mas isso aqui eu não faria igual. Isso aqui, né? Até tem tem uma pergunta, eu uso umas caixinhas assim de perguntas às vezes, e aí tem uma delas que diz assim, né? Que qual o legado dos seus pais que você traria para dentro da família que você construiu, né? Então, assim, e aí, querido, peraí, o que é que tu não estava gostando? Quantos de nós já repetimos, né? E aí tu pensa assim, mas é culpa do meu pai aqui, cara? Teu pai ficou lá na casa dele, tua mãe ficou lá na casa dela. Nessa casa quem está é você, né? A sua irmã, o seu irmão, o seu, sei lá, periquito, papagaio, ficou lá em outra casa, né? A vida quem segue é você. E aí você precisa saber, se perguntar, né? O que eu quero seguir? Onde que eu quero ir? Eu quero seguir aquele legado? Porque
até uma certa idade, eles são total referência. Depois você começa a escolher, esse professor, puxa, claro que não é consciente, né? Isso que eu tô falando. E esse professor, eu gosto dele nisso. O amigo, o pai do meu amigo, eu acho ele legal nisso aqui. Esse comportamento dele, eu acho legal a forma com que ele trata a esposa. Então tu vai pegando, né? Nossa, o pai daquela minha amiga faz isso, ou faz aquilo. Nossa, meu Deus, meu pai não faz. Então o teu pai fica sendo ainda uma parte melhor, né? Quando você vê que o outro não é. Então, você vai entendendo a diferença das pessoas, diferença de comportamentos e tal. Mas a gente não pode ficar uma vida inteira, como existe muito aqui no consultório, existe, né? Essa transferência de responsabilidade, de culpa. Ei, a vida que você leva é responsabilidade tua. Ninguém fez nada por você. Você tem o direito de escolha de tudo. Até quando você não escolhe, você já escolhe, né? Né? Até quando você não escolhe. Então, se você escolhe não responder aquela situação que a pessoa fez com você, você está escolhendo guardá-la. Tudo bem, mas o que você vai fazer com isso? Esse é o problema. Bom, isso aí é outra coisa, mas é que eu adoro falar dessa parte, É, né? é porque acontece muitas vezes quando a gente está nas sessões de terapia, né, Kennedy? O paciente às vezes está botando tudo para fora e o terapeuta vai ter que ficar ali paradinho ouvindo, né? Que depois ele vai processar junto com o paciente, depois de uma outra sessão, né? Aquele foi o momento. Às vezes é a dificuldade que as pessoas têm, porque acham que acontece muito isso, né? É um risco que se tem, né? O Jung ele fala muito isso. E também dentro da tratativa da psicanálise, do tripé, né? Todo terapeuta precisa passar por terapia também, né? Para se conhecer, né? Isso. Dentro de si, para não incorrer no risco, né? De projetar no seu paciente certas coisas e dificultar, né? A leitura, né? Daquela realidade que está sendo narrada, né? Descrita. O que tu falou há pouco, a Alice falou aqui também, ó, assumir todas as suas escolhas e não decidir é uma escolha, né? Aí, Lisselma. ah, Lisselma. Licelma, É. Licelma, é um nome diferente até, Licelma, bonito nome, Licelma K. E, Kennedy, o que acontece? A gente costuma dizer que o sofrimento ele vem por escopo, né? Ou seja, é o luto, é a tristeza em demasia, é a depressão, é a tal. Ou seja, mudam-se as pessoas, mas o drama humano ele se repete em uma certa medida. Tanto que isso que tu falou mais cedo, né? De, meus pais, eu lembro que no texto bíblico, eu gosto muito de ler a Bíblia, sabe? Tinha um provérbio que se dizia lá em Israel, na época, que a geração da época ali estava se justificando nos seus pais. Eles diziam assim, ó, era um verbo, um trecho que eles repetiam como uma cantarola, tipo aquela assim, ó. Urana pega o ovo na casca do ovo. Aí eles repetiam assim, ó. Os pais comeram as uvas, os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, eles estavam justificando que eles estavam agindo como agiam, porque os pais comeram as uvas e foram os dentes dos filhos que se embotaram, se amarelaram. Entende? Eles estavam se justificando, e aí Deus levanta lá o profeta na época deles para dizer: jamais se repetirá esse provérbio, esse ditado aqui em Israel novamente, porque cada um é responsável por si, entende? Então, ou seja, Uhum. essa resposta, né? Essa habilidade de resposta é dada, né? E a vontade é a força mais poderosa do universo. A gente sabe que quando a gente quer nos trapacear e justificar alguma coisa, quantas pessoas já não começaram uma dieta, já não botaram um propósito de lei, ou já fizeram não sei o quê, aí começa naquela empolgação e de repente já começa, não, mas isso, aquele outro, porque tu sabe no fundo, tu te conhece. A gente às vezes só tem receio de ficar olhando constantemente porque parece que é um abismo que a gente pode se perder, às vezes. Só que não, isso é o que a gente vai ter que acompanhar e olhar de perto até o final da nossa vida. Tanto que tem uma coisa interessante que eu já vou passar para ti. Eu gosto muito de usar trechos de filme aqui dentro do Furo do Alfinete que se relacionem com o tema. E tem um trecho do Piratas do Caribe, que é lá onde eles estão reunindo os piratas do mundo inteiro e o pai do Jack Sparrow aparece lá. Tá ele sentadinho assim, já bem velhão, né? E aí ele fala assim pro pai dele, o Jack. E aí, você viu tudo, você não sei o quê, vai meio que tentando cutucar ele, porque ele sumiu da vida do Jack, né? Não ajudou a criar o Jack desde pequeno, alguma coisa assim. E ele fala:
olha, meu filho, o segredo não é esse, o segredo é que você vai ter que aprender a conviver com você a vida toda, né? Então, olha só, né? Esse diálogo ele é pertinente dentro dessa temática. E aí eu te pergunto, Kennedy, muitas pessoas chegam à terapia com narrativas prontas sobre si mesmas. Como ajudar o paciente a desconstruir as histórias que não são verdadeiras, mas foram repetidas durante toda a vida. A gente tem até uma síndrome que se diz, a tal da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, nananana, né? É, ele é bem assim. Acontece que o cliente, eu chamo de cliente, né? E o cliente, ele chega no consultório contando uma história. E a história que, se ele se manter na terapia, ele vai mudar ela. Ou seja, uma história, é como se os pais falassem para ele: você é assim, assim, assim. Essa história que chega um ser humano contando aqui. E aí, depois da terapia, ele vai entendendo que, peraí, essa história, ela não é bem minha, né? Eu até coloquei aqui, só vendo um negócio aqui. Eu até escrevi aqui, ó, que na psicologia sistêmica entendeu-se que o paciente não chega com quem ele é, mas com histórias que aprendeu a contar para pertencer e sobreviver. Elas são construções relacionais repetidas, reforçadas e, com o tempo, confundidas com a identidade. Sabe aquela não sei se quem está aqui acompanhando a gente, ou até tu, Hugo, já passou por isso, de, sei lá, contar algo a alguém, tipo, de repente da infância. E aí, isso já aconteceu comigo. Contar algo a alguém e depois você parar e pensar assim, peraí, mas será que eu vivi isso? Ou de tanto alguém me contar, tipo família, né? Tanto alguém me contar, eu acho que vivi. Porque é algo tão de tão nova, né? E aí, um dia eu fiz essa pergunta para minha mãe. Eu vi isso? Eu vivi isso mesmo? Porque eu tenho dúvida, entende? Porque quando a gente começa a ver tanta coisa aqui, tu começa a questionar, né? Então, a terapia, quando você faz terapia no consultório aqui, claro, eu tenho a minha psicóloga, mas quando eu faço terapia aqui com os meus clientes, eu estou também usufruindo de tudo que eu escuto, né? Eu sempre falo, estou sempre aprendendo. E claro, com tudo que acontece aqui, eu revejo muitas coisas minhas depois, né? Então, isso é algo assim é, que a gente acaba. Deixa eu pegar o norte aqui para não fugir do que tu me perguntou. Como desconstruir essas histórias? Primeiro, nós vamos precisar identificar o que aconteceu comigo. Eu tive um, um insight assim, isso é meu? Será que isso é meu? Né? Então, primeiro nós precisamos falar precisamos falar muito de. Às vezes chegam pessoas aqui e dizem assim, eu já fui em outro psicólogo, mas assim, ó, só eu falava. Daí o meu olho, né? Mas aí dentro de mim tá assim, tum, tum, tum. Só eu falava. Então, assim, eu explico aqui. Eu vou te dar todo o tempo que você precisar para falar. Porque falar é uma necessidade. E falar cura de fato, né? Quantas coisas que só da gente poder colocar para fora, né? E ter uma pessoa aqui, né, nesse lugar aqui, que escute atentamente, que escute com presença total, né, que é a terapia. Só disso já cura. Tem coisas que você nem precisa falar de novo. Então é preciso falar.
primeiro a partir do falar. Tem aquela frase que é do Setembro Amarelo, que é muito, né? Que é, como é que é? Falar para não desabar. Acho que uma vez eu até, não sei se tem ou foi eu que criei esse título numa palestra que eu dei, eu acho. Falar para não desabar. Porque você precisa tirar, colocar para fora. Quando você coloca para fora, quem é que escuta primeiro? Sou eu. Eu sou o cliente, então, se eu estou falando, sou eu que escuto primeiro. Não é o psicólogo, sou eu. E daí que vem a cura. Opa, peraí. Eu nunca falei, claro que não é bem consciente, mas eu nunca falei comigo sobre isso. Né? Então, sim, você nunca falou com você sobre isso. Você precisa identificar o que está aí dentro, precisa colocar para fora. Você precisa ver. Eu gosto de falar, de falar de uma metáfora com os meus clientes que é assim. Você imagina um guarda-roupa. Eu peço para eles imaginarem um guarda-roupa, aquilo que eles guardam a roupa deles hoje, né? Seja uma cômoda, seja um guarda-roupa, seja uma arara, seja, enfim. E que eles imaginem todas as roupas que eles já usaram. Se a pessoa tem 40 anos, então eu vou orientando na metáfora para que ele pense, né, esteja lá nesse lugar. Claro que muito novo não consegue, mas imagina, né? Então, desde muito cedo, lá meses de vida, as roupinhas que usou, que saiu da maternidade e tal, né? Então, tudo dentro desse guarda-roupa. As roupas que usou com 1 ano, com 5, com 7, começou a ir para a escola, tinha uniforme, né? Tinha professores, tudo que ela viveu guardando nesse guarda-roupas. Com 15, fase da adolescência, fase da caatinga, que eu digo, né? Então, todas as vivências, né? O primeiro namorico, todas essas vivências foram usadas roupas e elas estão dentro deste guarda-roupa. Então, quando uma pessoa chega pela primeira vez aqui no consultório, ela está, sim, com esse guarda-roupa, muito provavelmente ela está com esse guarda-roupa cheio, né? E aí eu pergunto qual é a imagem que a pessoa vê nesse guarda-roupa, né? O que ela consegue visualizar? Algumas falam que as portas estão caindo porque está muito cheio. Outras falam não conseguem ter a consciência. Algumas não conseguem ter a consciência de que não, ele está normal. Como ele está normal? Você percebe quantas coisas tem aí dentro desse guarda-roupa? Todas as suas vivências, todas as suas histórias, todos os nãos que você disse e aqueles que você não disse que eram necessários. Quantas vezes você recebeu um abraço, quantas vezes você desejou e não teve? Então, quantas coisas estão aí dentro, né? Então, algumas pessoas conseguem visualizar o peso, né? Como o quão lotado ele está, o quão, né? Já todo feio, todo defeituoso, estragando, arrebentando portas e, enfim, não fechando. Então, assim, é isso. Como que eu vou colocar, como que eu vou viver o novo na minha vida? Como que eu vou desconstruir aquilo que está dentro da minha história se eu não abrir esse guarda-roupas? Então eu preciso falar. Eu preciso colocar para fora. Eu preciso começar a ver assim, ó, ei, essa pecinha aqui que ainda tá com etiqueta, me serve? Não. O que eu vou fazer com ela? Tá. Isso aqui serve? Não. O que tá fazendo aqui, ocupando lugar? E essa outra que já tá até mofada? Então, quantas coisas nós ficamos guardando que não têm utilidade na nossa vida? E nunca mais terão, como estas que nós falamos, culpando os pais por coisas que aconteceram. Nunca mais você vai utilizar isso. Faça alguma coisa com isso. Faça alguma coisa, liberte os seus pais e viva a sua vida. Porque senão são
2 vidas ou 3 empatadas, amarrotadas, acorrentadas, que não vão para frente por causa de lembranças, né? Muitas vezes, uma das partes às vezes nem lembra o que aconteceu. E uma fica ali guardando, remoendo, né? E fica ali nesse guarda-roupa. Ei, não tem como viver, não tem como... Eu tenho até um livro que eu ganhei do meu cunhado que fala que não tem como colocar vinho novo em odre velho. Não tem. Então, nós precisamos liberar. Como é que tu vai achar uma roupa nova? Como é que tu vai achar uma roupa para te usar hoje? Se só tem roupa que não te serve lá dentro. Não tem como. Então, para desconstruir, precisamos tirar. Precisa tirar muita coisa. Precisa tirar e olhar. Porque precisamos ser responsáveis pela saída dessa peça. E para onde ela vai? Dessa mágoa, Vou fazer o que com isso? Ah, quer saber? Não vou mais pensar nisso. Engana-se. Eu vou... não quero mais olhar para isso. Tem muita casa com tapete, com muita sujeira embaixo, né? Tem muito guarda-roupa cheio aí. Tem muita gente acumulando coisas porque não quer se desfazer. É muito mais fácil se desfazer disso do que ficar segurando, meu amigo. Né? Não, a gente tem que desarmar para poder viver, para poder ser leve. Porque de nada adianta eu, né? Enfim, ficarmos segurando, mantendo um guarda-roupa. Vai trocar esse guarda-roupa aí também, né? Ele já caiu mesmo umas portas, meu filho. Vai, compra outro, compra de outra cor, faz outra coisa. Mas vai viver. Vai levantar a cabeça, vai tirar o que não presta e vai escolher viver vida leve, vida alegre, não só sobreviver. Muita gente sobrevive. Isso não dá, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Nem eu, nem você, nem tu, Hugo. Verdade. Muito bom. Nós estamos indo aí para os finalmente, pessoal. Eu quero agradecer a interação de todos aí, né? Eu vou ter a última questão aqui para a Kennedy. Ela praticamente já falou, na verdade, né? Mas para reiterar, e dentre as coisas que ela falou, a importância das metáforas, elas são bem interessantes. Inclusive, eu trouxe aqui o Victor Begamini, que é o psicanalista e hipnoterapeuta. Ele utiliza muito. Fez um grupo agora lá com os pais para auxiliar os pais a contar a história para os filhos, porque a criança trabalha muito no imaginário, né? E às vezes uma metáfora bem elaborada ajuda ela a entender um princípio que está ali embutido, né? De uma realidade que às vezes ela não consegue acessar e compreender. E com esse símbolo, essa imagem, né? Que se vem através da metáfora, às vezes fica mais nítido e elucidado para que a pessoa caia a ficha, né? Puxa, é isso mesmo. Né? Então, além das metáforas que a Kenny acabou de mencionar aí da história do roupeiro, que fantástico isso aí, Kenny. Quais são as roupas, quais são os cacarecos que tem guardado, né? O roupeiro já não aguenta mais nem as roupas dentro, tá lá o lugar é para pendurar, tá todo desbeiçado, né? Existe um elemento também muito importante que ficou aí dito, né, na ilustração da Kennedy. Nos tornarmos a testemunha fiel da nossa história. Né? Será que estamos ouvindo as vozes daquelas que ainda nos deixam nesse lugar, que ainda que seja de sofrimento, se tornou tão cômodo, tão conhecido, tão familiar, que não queremos abandonar esse lugar, porque por mais que as pessoas possam dizer, mas isso é meio que masoquista, tem gente que desenvolve um certo tipo de comportamento que quer sofrer. O sofrimento ele tem um lugar na nossa vida, porque faz parte da existência humana, né? Entretanto, o sofrimento ele aponta para uma direção, ele aponta para um sentido. Sofrer todos sofrem, mas a forma como sofremos e como lidamos com ele é que faz a diferença. Um processo terapêutico saudável, robusto, auxilia a gente olhar, né? Porque o terapeuta pega na mão do seu paciente, do seu cliente e diz, eu estou aqui contigo. Eu lembro um caso que eu atendi uma vez, eu atendo mais adolescente, Kennedy. O menino lá tinha um problema com o pai, e quando eu fiz uma dinâmica com ele aqui online, ele começou a ficar agoniado. Eu disse, não, eu estou aqui do teu lado. Pode falar o que está no teu coração aí, vai. E ele foi falando, mas deu trabalho, porque veio a sensação, quando eu... palavras associativas, né? O Jung estava falando esse tempo sobre isso no trabalho dele, que ele, no começo ele utilizava isso até identificar os complexos, né? Ou seja, uma palavra
que associa na pessoa alguma memória, alguma emoção, algum recorte da vida. E daí ele desenvolve depois os diversos complexos que tem, né? Porque complexo é uma palavra que foi tão banalizada, né? Você fala, complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Não, isso aí é uma coisa muito reducionista e simplista, né? O complexo, na verdade, ele é aquilo que é tecido junto. E aí não é à toa que o projeto se chama o Furo do Alfinete, porque nós estamos falando de linha, de agulha. O lema que está aqui em cima na minha bio, Kennedy, é escavando tempo, costurando histórias, né? Então, esse é o desafio, muitas vezes, dessa testemunha que busca e se pretende ser, né, a testemunha fiel da sua história, da sua experiência, colocando os prós e os contras diante desse quadro que é a sua própria vida, de narrativas, às vezes, que ficaram enviesadas, porque não aprendemos a nomear, a reconhecer qual é a nossa voz. Vivemos à sombra não somente de nós mesmos, mas à sombra dos nossos antepassados, justificando muitas vezes aquilo que está na nossa frente, muitas vezes a saída está ali, a chave para abrir a cela desse enclausuramento que a Kenny acabou de pontuar, né? Nós somos prisioneiros de nós mesmos, não no destino. O destino não existe. Na verdade, é um dia de cada vez. Existe uma direção, né? Só que muitas vezes não é o futuro que puxa, é o passado que empurra, porque estamos olhando para trás sem nos darmos conta daquilo que queremos, daquilo que estamos acostumados, daquilo que às vezes projetamos. Então, quando não temos receio de abrir este roupeiro, como aquele falou, né? E ver que roupas são essas que ainda estão ali, não tem mais utilidade. E não se trata simplesmente de dizer, vou jogar tudo para fora. Não. Dar nome e dar sentido, dar direção, né? E o devido descarte quando necessário. Né, Kennedy? E aí eu te pergunto, para a gente poder encerrar, antes de mais nada, reitero a alegria de ter aqui contigo, estar contigo hoje aqui. Fantástico, tá? Muito grande para mim. Para os nossos costureiros e costureiras da alma, que é a expressão que eu uso para quem nos acompanha. Para quem está nos ouvindo, Kennedy, e sente que a própria vida está desorganizada, né? Ou sem clareza, por onde começar? Qual seria o primeiro passo concreto, além do roupeiro, em direção a um processo terapêutico mais consciente e responsável? Eu diria que é necessário a pessoa dar esse salto de não querer mais ficar onde ela está, né? Se ela acompanhou aqui e algo incomodou, né? Se ela começou a ver, poxa, alguma coisa aqui fez sentido para mim, né? E eu preciso me mexer, eu preciso fazer alguma coisa. Nós precisamos identificar que, assim, às vezes você não sabe ainda para onde você quer ir, você ainda não sabe qual é o caminho que você quer tomar. Mas olhe para aquilo que você não pode mais abraçar, olhe para aquilo onde você não pode mais pisar, olhe para esse lugar onde você está e reconheça que preciso sair, preciso respirar, né? Então, assim, não se preocupe onde isso vai dar. Calma, mas identifique que você precisa sair desse comodismo, né? Eu sempre digo assim, você ficar jogado no sofá numa tarde inteira, tá tudo certo. Você ficar a semana inteira, não tá tudo certo, não. Então, tem vezes que você pode se permitir, mas tem vezes que não. Opa, tô no sofá, tô indo dormir de novo, eu tô indo comer de novo, eu tô indo fazer, né, enfim, outras coisas de novo. Ei, alguma coisa não está certo. Então, eu sei que esse passo, muitas vezes, não é fácil reconhecer, mas às vezes você assistiu aqui essa live, né, está nos acompanhando, ou ainda vai assistir, e você pode pensar, você pode buscar por um terapeuta, um psicólogo, você pode buscar uma ajuda. As pessoas não podem viver sozinhas, né? Nós não vivemos sozinhos. E nós precisamos, para nós caminharmos. Bom, eu li até que nós precisamos do GPS, gente, muitas vezes para chegar, né, onde a gente quer, porque a gente sabe onde a gente quer chegar, mas não sabe como a gente vai fazer para chegar até lá. E é isso, você quer ser feliz, você quer ter vida longa, você quer ter uma vida alegre, divertida, cheia de luz, mas você não sabe como chegar até lá.
E você precisa de ajuda para conhecer como são os seus dias e entender porque o que são os dias cinzentos para você, o que são os dias de sol, de luz, porque para mim os dias cinzentos eles podem ser lindos, né? Um dia de muita chuva e trovoada eu amo o cheiro da chuva e amo o som da trovoada, mas para minha mãe já é um terror. Então precisa sim descobrir. Então se você se sentiu desconfortável em algum momento com você mesmo, procure alguém, procure um auxílio para você. Busque fazer terapia. Gente, quem nunca fez terapia não sabe o que está perdendo, né? Não sabe. Isso é muito bom. É um encontro contigo mesma. E nunca mais tu vai ser a mesma pessoa, né? Então, sabe, se dê essa oportunidade. Eu digo que as pessoas que fazem terapia, elas estão vivendo um privilégio. Então, só você pode dar esse passo. Ninguém mais. Ninguém pode fazer isso por você. E se alguém fizer, não terá o mesmo resultado. Eu sempre pergunto quando alguém traz uma pessoa X aqui, você está aqui por quê? Porque você quer ou porque alguém quer que você esteja aqui? Então eu quero que ela esteja aqui, porque ela quer estar aqui. Então, queira abrir a janela da sua vida. É isso aí. E deixa a luz entrar. Não tem ninguém que vai encontrar, seja na parte... Tem um texto chamado... Um livro, na verdade, chamado Castelo Interior, o nome. A Terezinha Dávila, ela escreveu esse livro para mostrar o que seria a alma humana. Ela comparou, usou uma metáfora como se fosse um castelo, né? Então, o castelo tem a parte murada, ele tem a parte lá da torre, tem a parte de baixo, né, que fica escondida. Quanto mais a gente vai conhecendo os cômodos, né? A casa também é uma boa metáfora, né? Sótão, porão. Então, deixa a luz entrar, né? Hoje, a meditação do dia hoje é: vós sois o sal do mundo e a luz da terra, né? Ou seja, nós temos isso embutido na gente. Se a gente para quem acredita ou não, mas há uma referência à eternidade presente no coração humano. Fomos chamados a refletir a imagem do Criador, a imago Dei, né? O Jung fala da imago dos pais. Não seria um crime, mas essa imagem dos pais, ela, quando a gente vai crescendo, ela vai se alocando para outras áreas. Não vê hoje esses movimentos que tem ideológicos, né, representando os problemas que muitos têm em relação a pendências mal resolvidas do passado sendo projetada no movimento A, B, C ou D, o partido, o Estado, o que quer que seja, né? Então, se a gente não encontrar a nossa voz, nós vamos ser guiados, né, por vozes alheias, né, que possamos então equalizar essa voz em processo terapêutico, como a Ken deixou aqui de forma bastante didática, né, a importância dele na nossa vida. Não deixe de procurar ajuda. E para quem acha que às vezes mas é caro fazer o processo terapêutico, a Ken, como outros profissionais que são sérios, eles também têm uma parte que atende socialmente, né, Ken? Tem. A pessoa procura uma demanda, para ela poder atender socialmente, só para deixar claro para o pessoal, às vezes é meio folgado, né? Mas assim, eu digo porque assim, a parte social, o que é? Ela só pode atender socialmente se ela atende a demanda dela, já que ela tem, né, de consultório. E aí ela abre, né, essa possibilidade, a depender do caso, assim como eu. Eu também atendo também de forma social. A pessoa procura aí no direct. Eu não botei meu WhatsApp aqui ainda, porque eu fiquei cabreiro hoje com esses golpistas aí que ficam usando o nome para clonar celular. Tu entende? Então, a maioria dos atendimentos que eu faço é por indicação, né? Quem já me conhece. E eu coloquei porque fiquei receioso de ficar exposto, né, digitalmente. Mas, enfim, pode procurar no direct. A Kennedy tem os contatos dela ali na própria página do Instagram, né, Kennedy? Ela atende presencialmente, mas ela também atende de forma online. É isso mesmo? Isso, atendo. Então, não deixe de procurar psicóloga Kennedy Welter. Kennedy é K-E-N-N-Y-L-Y Welter. W-E-L-T-E-R. Isso aí. Né? Passasse na prova. Estou letrando. Então, eu agradeço, Kennedy, mais uma vez, a quem passou por aqui, os nossos costureiros e costureiras da alma, aos convidados também da Kennedy, convidadas que passaram bastante gente aqui que conhece a Kennedy. Queres deixar uma última palavra aí, Kennedy? Não, só agradecer, né? Agradecer a você
né, que eu conheço já há tantos anos, e para mim foi uma honra participar aqui. E, né, tu sabe que eu te admiro muito e eu tiro o chapéu para ti, né? E agradecer as pessoas que ficaram aqui nos acompanhando. E, e é isso, tá? Que tenhamos uma boa noite aí. Obrigado a todos, então, uma ótima semana. Não deixe de acompanhar o trabalho da Kennedy, tá? E a todos um forte abraço. Kennedy, muito obrigado. Tá? Mais uma Obrigada também. honra e uma alegria inenarrável, como diz um amigo meu, né? E a todos aí, então, fiquem com Deus. Obrigado, Kennedy. Tchau, tchau. Tchau.